Você sabia que leis podem virar temas de redação? Vou te mostrar como isso é possível. Vem comigo. Alô guerreiros, eu sou o professor Lego Fontes e vou te mostrar como leis podem virar temas de redação. Lembrando que eu vou pedir para você descer o machado no like, se inscrever no canal, jogar esse vídeo nos seus grupinhos de WhatsApp para que você possa trazer conteúdo relevante para mais pessoas. Galera, muita gente não sabe, mas provas como o Enem, por exemplo, utilizam leis sancionadas para que elas se transformem e sirvam de mote para tema de redação. Inclusive, muita gente vai procurar os temas de redação em outras fontes que não aquelas que de fato podem se transformar em abordagens temáticas. Vale dizer que os temas de redação, de modo geral, são extraídos de leis e de fatos da atualidade. Inclusive, alguns editais, e eu estou falando também dos concursos, trazem que os temas de redação são extraídos de questões da atualidade. Então, primeira recomendação, pegue seu caderno de registro para registrar essas informações e memorizar para que você possa revisá-las depois. Também, acesse o site do Planalto, vai estar aqui embaixo para que você possa acessar esse site e ver todas as leis que foram sancionadas em 2020. O detalhe é que eu recomendo que você verifique leis e fatos que aconteceram no ano de 2009, 2019 e também no ano de 2020. Esses anos aí entram como atualidades. Se você me perguntar agora, nesse momento, o tema de redação do Enem já está pronto? Provavelmente sim. A prova ocorre em janeiro. Como vocês sabem, exige uma grande logística, porque o Enem acontece em muitas cidades. Então, a gráfica, nessa altura do campeonato, já deve ter impresso a prova e o tema de redação já deve estar pronto. Então, é preciso que a gente pesquise de agora para trás. E, galera, aconteceu muita coisa relevante nesse ano no Brasil e no mundo, claro. A pandemia do coronavírus, evidentemente que ela sozinha pode não ser o tema da redação, mas tudo que está em torno dessa pandemia pode virar tema de redação, ainda que de forma indireta. Mas agora nós estamos falando de leis. E essas leis podem, sim, virar tema de redação. Inclusive, se você pegar o Enem desde 2013, os temas de redação desde 2013, basicamente todos eles tiveram uma lei como mote. Se você pegar o 2013, por exemplo, que fala dos efeitos da lei seca, o próprio tema já fala da lei. E os temas de 2014, 2015, 2016, você vai perceber que todos esses temas foram baseados em leis. Por exemplo, de 2015, que fala da persistência da violência contra a mulher, foi baseado na lei do feminicídio. Então, é preciso que a gente saiba que essas leis podem e provavelmente vão virar tema de redação. Então, eu destaquei algumas leis bem importantes que, se bem colocadas, podem fazer com que você antecipe os temas de redação. Vamos lá para a primeira? A primeira fala do Marco Legal do Saneamento Básico, que atualiza a Lei 9.984, de 17 de julho do ano 2000. Então, galera, esse Marco Legal do Saneamento Básico tem uma projeção de fazer com que o Brasil, ou quase todo o Brasil, tenha acesso ao saneamento básico. Lembrando, quase metade da população brasileira não tem acesso, por exemplo, à rede de esgoto e água potável. Então, esse é um problema muito grande do Brasil, né? Um problema de infraestrutura muito pesado e que sim, pode ser abordado pela prova. Vale ressaltar que provas como o Enem têm como objetivo fazer com que os candidatos reflitam sobre determinada abordagem. Então, pensando nisso, eles pedem para que haja um respeito aos direitos humanos, eles pedem para que haja uma proposta de intervenção. Então, é um tema, é uma abordagem, é um assunto muito importante e que sim, pode incitar no candidato uma capacidade de reflexão para que ele possa abordar isso dentro da redação. Então, galera, já registre aí. Marco Legal do Saneamento foi sancionado esse ano e sim, pode virar tema de redação. Lembrando que se virar tema de redação é chamado tema inédito. O Enem, nos seus 21 anos de existência, esse ano faz 22, nunca abordou nada sobre saneamento básico, por mais que seja um problema de dimensões gigantes e um problema bem importante. Bom, essa foi a primeira lei.
A segunda lei sancionada este ano que pode virar tema de redação é justamente a lei que fala, Lei 13.977, que foi sancionada em janeiro de 2020, que é a lei para instituir a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista. Galera, a questão do autismo, que é algo que acomete muitas pessoas no Brasil, pode virar tema de redação? Sim. Inclusive o Enem costuma abordar isso. Em 2017, o Enem abordou essa dificuldade de inserir os deficientes auditivos na educação. E sim, pessoas com autismo, que representam uma minoria, pode ser tema de redação do Enem, haja vista que a lei foi sancionada esse ano. Então, galera, a questão do autismo como uma doença que interfere na vida de muitas pessoas pode ser essa reflexão que o Enem quer de vocês. Então, por exemplo, o Enem já tratou minorias, como em 2007, falando da importância de se conviver com as diferenças, em 2015, falando da mulher, em 2016, sobre preconceito religioso e racial, e em 2017, tratando da questão da inclusão dos deficientes auditivos na educação. Portanto, a questão do autismo pode ser um tema de redação baseado nessa lei? Sim. Então, já fica atento nas duas. Saneamento básico e a questão do autista. E galera, uma outra lei que eu vou destacar aqui, eu vou falar de 3 leis que podem virar tema de redação. Então, fique atento a essas leis, lembrando que eu recomendo que você registre essa abordagem que pode vir das leis e pratique. Galera, não adianta saber com antecedência qual vai ser a abordagem da prova se você não pratica e não coloca isso em prática, se você não efetivamente não mostra como aquilo pode ter um repertório, ter informações, qual a proposta de intervenção para essa questão. Afinal de contas, se você treina um tema antes da prova e esse tema cai, ainda que de forma indireta, no dia da prova, efetivamente seu caminho vai ser muito mais fácil. Então, pense sempre, se eu tenho uma ideia do que pode ser o tema da redação, claro, baseado naquilo que pode acontecer, eu tenho que praticar para que minha vida seja mais tranquila, inclusive eu tenha mais confiança para fazer a prova. Eu sempre digo que a confiança e a questão mental é tão importante quanto a parte técnica, então fique ligado. Uma outra foi a lei número 14.016 do ano de 2020, que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano. Galera, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, inclusive dos maiores exportadores de soja, de suco de laranja, de frango. Só que também é um dos países que mais desperdiça alimento no mundo. Vale ressaltar que o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo e que também tem aumentado a miséria e a fome no país, o que acaba entrando aí numa grande contradição, sendo um dos grandes produtores de alimentos do mundo e também um país em que a população passa fome, ou parte da população passa fome. Portanto, essa lei que fala do desperdício de alimentos e dessa doação do excedente para o consumo humano, isso sim pode virar tema de redação, porque incita diversas outras abordagens, desigualdade social, fome, miséria, enfim, as contradições, a questão da agropecuária. Então, é uma questão bastante controversa e que sim pode virar tema de redação baseado nessa lei. Então vamos lá, saneamento básico, autismo e o desperdício de alimentos do Brasil, que pode gerar outras abordagens, que é desigualdade social, fome, miséria, dentre outras. Então, galera, são 3 leis que podem virar tema de redação e que você, a partir de agora, já está ligado. Lembrando, acessar o site Planalto, que é o site que dispõe das leis sancionadas, e também uma outra dica matadora para que você desça um machado no like e jogue esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Olha só, leia a Constituição. Nela contém o que dispõe de absolutamente tudo no que diz respeito à sociedade brasileira. E nela pode estar a fonte para que você possa ampliar seu repertório e conseguir notas altas, principalmente na competência 2 da redação Enem, que fala de aplicação de outras áreas do conhecimento. Então, a Constituição pode ser uma grande arma para que você possa arrebentar na redação e, é claro, ajudar a cumprir a minha missão, que é fazer com que você faça a melhor redação da sua vida. Beleza?
Um abraço, guerreiros, estamos juntos e vamos sempre pra cima deles.